Olá pessoal, aqui do nosso homoconcursos.com. Vamos com mais um tema da nossa linda matemática. Matemática é linda. Hoje nós vamos ver funções, beleza? Vamos ver a teoria de funções, aquilo que é essencial, né, para o seu concurso público, evidente, tá? Sendo o mais objetivo possível, aquilo que realmente interessa para você fazer a sua prova. Isso é o que é o importante, claro, para o concursando. E aí, né, terminando de ver a teoria de funções, a gente faz algumas questõezinhas de aplicação da teoria para fixar as ideias, fixar os conceitos, fixar essa parte teórica. Fechado? Então, funções, vamos lá. Definição: dado dois conjuntos A e B, uma relação f de A em B recebe o nome de função se e somente se para todo x pertencente ao conjunto A existe um só y pertencente a B. Bom, tem uns desenhozinhos aqui, vamos traduzir o que está escrito aí. Vamos lá, vamos traduzir. Imagina que eu tenha um conjunto A, tá? Formado por esses elementos aqui. 1, 2, 4 e 7. Beleza? Então, o conjunto A tem esses elementos aqui. 1, 2, 4 e 7. Fechado? Aí imagina que tem um outro conjunto B aqui. Um conjunto B aqui. Beleza? Vamos ver uma relação entre A e B. Vamos supor que eu tivesse o seguinte. Eu tivesse que y é igual a 2 vezes x mais 1. Ou seja, uma relação matemática entre y e x. O que essa relação tem a ver com esses dois conjuntos A e B? Tem a ver o seguinte. O conjunto A é onde vai partir os elementos x, tá? Então, o conjunto A é o conjunto partido, é onde vai partir os elementos x. Por exemplo, x igual a 1, né? X igual a 2, x igual a 4, x igual a 7. Então, isso aqui são os elementos x, tá? Então, até botar o xzinho aqui em cima do A, para você lembrar que o conjunto A, dentro do conjunto A, estão os elementos x. Quer dizer, o elemento x pertence ao conjunto A, beleza? Tanto é que está aqui, ó, x pertence ao conjunto A, tá? Então, esse x que está aqui, que você está vendo, né? Esse elemento x aqui pertence ao conjunto A, beleza? Então, nós temos x igual a 1, x igual a 2, x igual a 4, x igual a 7, como está escrito aqui. X pertence ao conjunto A. Beleza. A partir de x, eu vou achar y através dessa relação matemática. Y é igual a 2 vezes x mais 1. 2 vezes 1, 2, para x igual a 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Y é 3. Quando x é igual a 2, qual o valor de y? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando x é igual a 4, qual o valor de y? 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E quando x é igual a 7, o valor de y, 2 vezes 7, 14, com 1, 15. Beleza? Então, eu posso colocar aqui os elementos y. Os elementos y pertencem ao conjunto B. Tá? Pertencem ao conjunto B, como está aqui. Y pertence ao conjunto B. Tá? Então, vamos botar os elementos y aqui, ó. Eu achei 3, achei 5, achei 9 e achei 15. 3, 5, 9 e 15. Beleza? Ok. Aonde esse x aqui, né? Então aqui, ó, esse x aqui levou a um y3. Vou até apagar esse x aqui de cima. Esse x1 levou a um y3. Esse x igual a 2 levou a um y igual a 5. Esse x igual a 4 gerou um y9. Esse x igual a 7 gerou um y igual a 15, né? Tá vendo? Aonde x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. E aí aqui eu crio uma relação matemática, como diz aqui, dado dois conjuntos, uma relação f de A em B. Eu criei uma relação, que é relação f? Que está aqui, relação f? Uma relação matemática. Uma relação matemática de A em B. Que relação matemática é essa que eu criei de A em B? Nesse meu exemplo, y igual a 2x mais 1. Né? Uma relação matemática que relaciona os elementos x que estão dentro de A, gerando os elementos y que estão dentro de B. Então, uma relação matemática, a gente chama de relação F, envolvendo os conjuntos de A em B, né? Porque os elementos x estão em A, os elementos y estão em B. Beleza? X pertence a Y pertence a B, tá? Aí vamos continuar lendo aqui.
Então, dado dois conjuntos A e B, uma relação f de A em B, nesse meu exemplo aí, essa relação foi y igual a 2x mais 1, isso é um mero exemplo, né? Um mero exemplo. Recebe o nome de função. Então, essa relação matemática aqui, ou seja, para cada x que eu colocar, vou achar um y, recebe um nome de função, se e somente se tiver essa característica que eu botei aqui. Para todo x pertencente a A, existe um só y pertencente a B. Vamos ver se isso verifica? Para todo x, ou seja, então eu tenho que usar todo x, né? Todos os elementos x, eu usei todo x. Será que existe um só y? Vamos ver. Para esse x aqui, existe só um y, porque para x igual a 1 só gera esse y igual a 3, né? Para x igual a 2, só gera um y, esse y é igual a 5. Para x igual a 4, só gera um y igual a 9. Para x igual a 7, só gera um y igual a 5, a 15, concorda? Só gera um y. Gente, para x igual a 7, só gera um y igual a 15. Então, isso é uma função. Então, essa relação y igual a 2x mais 1, a gente fala assim, que y é uma função de x. Eu calculo y em função dos valores que eu der para x, tá? Então, isso é função. Função é uma relação matemática entre x e y, ou seja, uma relação matemática de A em B, né? Aonde o elemento x pertence ao conjunto A, o elemento B pertence ao conjunto B, e para todo elemento x tem que existir um só elemento y pertencente a B. Essa é a definição de função. Beleza? Essa é a definição de função. Então, isso foi um exemplo numérico que eu passei aqui para você, um exemplo específico, né? X igual a 1, x igual a 2, x igual a 4, x igual a 7, gerou y igual a 3, y igual a 5, y igual a 9, y igual a 15, e para todo x correspondeu a um só y. Beleza? Agora, isso aqui foi um exemplo numérico, né? Agora vamos ver exemplos mais gerais aqui, vamos lá. Vamos ver nessas figurinhas exemplos mais gerais. Apaga aqui, vamos ver exemplos mais gerais aqui. Vamos lá. Imagina, nesse primeiro exemplo aqui, que você tenha, né, aqui vamos supor, aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B, tá? E você tem uma relação matemática y com x aí qualquer, não sei, y igual a 4x menos 2, y igual a 2x ao quadrado menos x mais 1, sei lá. Imagina que você tem uma relação matemática y plus x qualquer aqui, que não interessa pra gente, tá? Imagina que essas bolinhas aqui sejam números, os elementos x, né? E essas bolinhas aqui sejam y, né? Os elementos y. Beleza? Ok? Então, não interessa quais são os números quaisquer. Então, tem valores x que levam valores y. Então, nesse exemplo que eu tinha colocado aqui, coloquei números. Aqui tá bem geral, tá? Não interessa os números. Vamos fazer assim uma coisa bem geral mesmo, tá? Então, vamos supor, isso aqui é a função. Esse x leva esse y, através de uma relação matemática qualquer. Esse x leva esse y, através de uma relação matemática qualquer. Esse x leva esse y, esse x leva esse y. Que foi o exemplo que eu dei para você, né? Foi o exemplo que eu dei para você, 1, 2, 4, 7, né? Que gerou aqueles y. Ou seja, para todo x tem um único y. Para esse x só tem esse y, para esse x só tem esse y, para esse x só tem esse y, para esse x só tem esse y. Beleza, é a função. É a função. Tá? Vamos ver esse caso aqui. Será que a função... Será que para todo x existe só um y? Vamos lá. Para esse x aqui, gerou só um y. Olha a seta aqui. Para esse x, gerou só um y. Para esse x aqui, também gerou só um y, que é essa bolinha. Para esse x aqui, também gerou só um y, que é essa bolinha. E para esse x aqui, também gerou só um y, que é essa bolinha. Isso aqui é o conjunto A, isso aqui é o conjunto B. Ok? Então, notem que esse x só gerou esse y, esse x gerou só esse y, esse x gerou só esse y, e esse x gerou só esse y. É a função. Está dentro da definição. Para todo x, né? Para todo x, ou seja, para cada x, se você quiser substituir essa palavra todo por cada, também pode. Para cada x, ou seja, para todo x, existe um só y. Então, para cada um desses x aqui, tem que ter só um y. É o que está acontecendo. Será que esse aqui também está batendo? Esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B. Para cada x, quer dizer, para esse x e para esse x e para esse x, ou seja, para todo x, será que está gerando um só y? Vamos lá. Esse x gerou só esse y, um y, ok. Esse x gerou só esse y, ok. E esse x gerou só esse y, ok. Ah, tem um elemento fora aqui. Tudo bem, não tem problema nenhum.
mas para cada x existe só um y, beleza? Como se eu tivesse aqui, ó, y igual a 2x mais 1, por exemplo, olha aqui. Aqui é o A, aqui é o B. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 4, por exemplo. Para x igual a 1, né, você leva um y igual a 3. Para x igual a 2, você leva um y igual a 5. Para x igual a 4, você leva um y igual a 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Né? Então aqui, ó, aqui, só para você ver melhor, é o x, né? Ó, isso aqui é o x, né? E isso daqui são os y que você gerou, não é isso? O x gerando o y. Vamos supor que tivesse o número 8 aqui. Número 8. Que esse caso aqui estaria fora. Tudo bem. Aqui não tem nenhum x que leve o 8, né? Não tem, porque x igual a 1 leva o 3, x igual a 2, o y é 5, x igual a 4, y é 9. O 8 não tem nenhum x aqui que leve no 8, né? Que chegue no 8. Mas é a função, porque para cada x tem só um y. Esse x igual a 1 só vira um y. Esse x igual a 2 só gera um y que é igual a 5. Esse x igual a 4 só gera um y que é igual a 9. Beleza? E o x igual a 8, o y igual a 8, não tem nenhum x que leve ele, beleza, mas não feriu o conceito de função. Isso aqui é a função. É a função. Para todo x, gerou só um y, beleza? Que é esse exemplo que está aqui. Que é esse exemplo. Esse é esse. Aqui é o exemplo numérico, aqui é o mesmo exemplo, só que é abstrato. Tá? Então é a função. Beleza? Agora vamos ver casos que não são função. Vamos ver casos que não são função. Vamos lá. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Então apaga aqui esse AB aqui para não confundir, né? Vamos analisar aqui. Apaga aqui para o quadro não ficar muito cheio. Vamos analisar aquilo que não é a função. Então aqui é o conjunto AB, aqui também é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Vamos lá. Por que isso aqui não é a função? Para cada x tem um y, vamos lá. Para todo x gera um único y. Para esse x gera só um y. Beleza. Para esse x gera só um y. Beleza. Esse x gera só um y. Beleza. Ah, e esse x aqui não está gerando nenhum y. Esse x aqui está sozinho, não está gerando nenhum y. Não pode. Tem que ser todo x. Para cada x você tem que usar todos os elementos do conjunto A. Tem que sair flechinha de todos os elementos do conjunto A. Beleza? Tem que sair flechinha de todos os elementos do conjunto A. Ok? Beleza. Então, aqui não, feriu a definição. Para todo x, não, esse x está sozinho aqui, tinha que sair flechinha dele, então não é a função. Como está aqui, não é a função. Exemplo, esse segundo exemplo aqui, vamos lá. É ou não é a função? Para todo x, para cada x tem um único y, vamos ver. Para esse x aqui, né? Para esse x aqui, só tem um único y, beleza? Para esse x aqui, só tem um único y, maravilha. Para esse x aqui, só tem um único y. Agora, olha esse daqui, essa primeira bolinha. Para esse x aqui, gerou dois y. Ó, gerou dois y. Não pode, do elemento A, partir do mesmo elemento A, partir duas flechinhas. Não pode. Porque para esse x aqui, gerou dois y. Olha aqui, não pode. Isso aqui não pode. Ó. Deixa eu botar aqui maior aqui. Isso aqui não pode, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse x gerou um y só. Tudo bem, aí pode. Agora esse x gerou dois y. Não pode. Para cada x tem que ter um y só. Então, essa situação aqui, ó, de sair duas flechinhas do mesmo x, não pode. Isso não é a função. Isso não é a função. Não é. Não é a função. Não é. Isso não é a função, beleza? Aí é o que está aqui. Esse x está gerando dois y. Para esse x gerou dois y. Não é a função. Aí está errado. Beleza? Está errado. Não é a função. Olha eu consertando aqui, ó, como é que seria a função, por exemplo. Ó, para fixar bem. É a função se fosse assim, ó. Se fosse assim.
Aí que é esse caso aqui que eu vou mostrar. Olha o dedo aqui, esse caso aqui. Aí seria a função se fosse assim, ó. Aí sim. Aí é a função. Sai uma flechinha de cada x, porque para todo x tem um único y. Esse x aqui gerou só um y. E esse x aqui gerou só um y, que é esse caso aqui. Tá? Beleza? Então, cuidado com esses dois casos aqui, ó. Que eu vou apontar aqui para você. Esse que não é a função com esse que é a função. Tá? Cuidado. 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 Beleza. Tá bom? Então, essa é a definição do que é função para você. Fechado? Ok? Beleza. Então, fechamos a definição de função. Definição de função. Agora vamos ver símbolo das funções, simbologia, notação das funções, tá? Símbolos, vamos lá. Símbolos. Beleza. Você vai colocar assim, vamos supor que você tenha aqui y nesse primeiro exemplo. Vou botar exemplo 1 e 2, tá? Dois bolinhos aqui, põe aqui e aqui, tá? Exemplo 1 e 2. Vamos supor que a sua relação de y em relação a x seja 3x mais 1. Né? Aí você tem um conjunto A, conjunto B, para cada x você tem um y, né? Se x for 1, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, y é 4. Se x for 2, 3 vezes 2, 6 mais 1, 7, y é 7. Se, sei lá, x for 5, 3 vezes 5, 15 mais 1, 16, y é 16 e por aí vai, né? Para cada valor de x você tem um valor de y, ou seja, y é a função de x. Aí você escreve assim, ó. Y igual a f de x, ou seja, y é igual a uma função de x. Esse f de x que você está lendo, você lê função de x. Então, y é igual a f de x, você vai ler y é uma função de x. Não é f vezes x não, tá, gente? Se f x não é f vezes x não. Você vai ler y é igual a função de x. Esse fx você lê função de x, quer dizer, eu calculo y em função dos valores que eu atribuí a x. Então, você pode escrever assim, y igual a f de x que é igual a 3x mais 1, uma nomenclatura, uma função, tá? E essa função f, como está escrito aqui, é uma função que relaciona o conjunto A com B, né? Da definição de função aqui, né? Ó, 2 com uma relação de f de A em B, né? O A, né, de A em B. Então, você coloca assim, uma função de A em B, né? De A em B. Então, uma função de A em B, tal que y é a função de x, que é igual a 3x mais 1, quer dizer, os elementos x estão em A, gerando os elementos y que pertencem a B. É uma função que associa cada x de A, né? Lembra, os elementos x estão em A cada um y de B, tal que y é igual a 3x mais 1. Beleza. 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 Tá? Agora, esses conjuntos A e B podem ser, por exemplo, os conjuntos reais. Uma função, ou seja, de reais para reais, quer dizer, o conjunto A agora é o conjunto dos reais. E o conjunto B também é o conjunto dos reais. Aí vai ter, para cada x, vai ter um y aqui, né? Para cada x vai ter um y, etc. Né? Vai ter um y, né? De tal maneira que y é uma função de x que é igual a x ao cubo, por exemplo. Quer dizer, para x igual a 1, y é 1. Para x igual a 2, y é 2 ao cubo, 8, né? E por aí vai. Para x igual a 3, y é 3 ao cubo, 27. É uma função que associa cada x dos conjuntos reais, um y de R, né? Um y dos reais, tal que y é igual a x ao cubo. Então, aqui que significa dois conjuntos reais? Significa que você pode estipular para x qualquer valor, né? Qualquer valor. Qualquer valor. Se a sua função fosse, por exemplo, assim, dos conjuntos naturais para os naturais, quer dizer, aqui seriam os naturais e aqui seria o conjunto dos naturais. O que isso significa? Que você não poderia atribuir para x qualquer valor. Você só poderia atribuir para x o número natural, para gerar o número natural, né? Por exemplo, x igual
x ao cubo, por exemplo, x igual a 3,1, não poderia, porque 3,1 é um número natural. Você teria que estipular para x números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para você gerar y, que seriam números naturais. Tá? Beleza? Ok. Então essa é a notação de função, é a maneira com que a gente escreve, né? Com que a gente escreve aí as nossas funções. Tá bom? Beleza? Existe uma outra notação também, a gente pode colocar assim, ó, por exemplo, esse exemplo aqui. Você pode colocar assim, a função, né, do conjunto A para o B, né, de tal maneira que x gere a função f de x, né? X gere a função f de x. Beleza? Você pode escrever assim também, uma notação. Os elementos x estão em A e os elementos y estão em B, né? Porque f de x é y, né? F de x é y, né? Pode escrever assim, ó. Também gera f de x, né? Ó. Você pode escrever também apaga o f de x que gera y, né? É a mesma coisa, ou que y é igual a f de x. Pode escrever assim também, né? Mas o usual é você escrever aqui f de x. O que isso está simbolizando? Que para cada elemento x que pertence a A, está gerando o elemento y, ou f de x, já que y é igual a f de x, pertencente a B, né? Aí você escreveria assim, ó. Se você quiser escrever com a função, é o elemento x que gera essa função 3x mais 1. Pronto, por exemplo. Ou pode escrever assim, que gera o f de x igual a 3x mais 1, né? Que estaria em B. Beleza? Ou que gera o y, que é igual a f de x, que é igual a 3x mais 1. Beleza? Tudo isso você pode escrever, notação de função. Né? Notação de função. A diferença, só curiosidade, que aqui é um tracinho, e aqui é uma flechinha, e aqui é uma flechinha com um tracinho aqui, tá? Questão de notação só, tá bom? Aqui é uma flechinha, mas com um tracinho aqui, tá vendo? Com um tracinho aqui, tá bom? Só questão de notação mesmo. Fechou? Maravilha? Então tá jóia, anota essa notação aqui também, anota aí pra você, tá? Então aqui notação das funções, símbolos das funções, simbologia das funções pra gente poder, né? Sabe, a matemática tem seus símbolos, né? Então não tem jeito, a gente tem que saber esses símbolos todos aí na matemática, tá bom? O que é domínio de uma função? Domínio. Vou ler e já vou dar um exemplo para você, tá? Domínio de uma função é o conjunto dos elementos x pertencente a A, para os quais existe o y pertencente a B. Domínio é o conjunto partida. Ao se fazer uma representação cartesiana da função f, domínio é o conjunto das abscissas. Calma, vamos lá. Então, olha só. O que é domínio? É o conjunto dos elementos x pertencente a A. Então, quando você tem, por exemplo, aqui, o A e o B, e y igual a 2x mais 1, por exemplo, vamos supor aqui que x fosse 1, y2, x2, y4. Aí vai gerar esses y aqui, né? X igual a 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, com x igual a 2, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, com x igual a 4, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Então vai gerar, né, esses y aqui, né? Gerou esses y aqui, tá? O que é domínio? É o conjunto partida, é o conjunto dos elementos x pertencente a A. Então, nesse caso aqui, o domínio é formado pelos elementos 1, 2, 4. Esse é o domínio. Isso aqui é o domínio. Isso é o domínio. São os valores de x. Então, o que é domínio? São os valores de x. Beleza? Então, domínio são os valores de x que, obviamente, levam a um y, né? Para os quais existe um y pertencente a B. Claro. Então, o domínio tem que gerar 1. Então, o domínio x igual a 1 gera um y que existe, né? Pertencente a B3, né? Então, é o conjunto partida. É onde parte. Então, o domínio são os valores de x. É isso daí, tá, gente? Domínio são os valores de x. Fechado? Ok?
E o que vai ser? Vamos botar aqui. Depois eu falo dessa aqui, representação cartesiana, tá? Eu sei que tem isso daí, depois eu vou falar dessa representação cartesiana. E o que seria a imagem? Vamos lá, apagar aqui. O que seria imagem? Depois eu falo a representação cartesiana. Imagem é uma função, é um conjunto dos elementos y pertencente a B para os quais existe um x pertencente a A. Imagem é um conjunto chegada, ou imagem é um subconjunto contra domínio. Tá? Ao se fazer uma representação cartesiana da função f, imagem é o conjunto das ordenadas. Tá? Primeiro, o que é contradomínio? Vou definir contradomínio agora. Contradomínio, né? É o próprio conjunto B. É o próprio conjunto B. Beleza? Então, quando nós temos... Lembra aqueles dois conjuntos, o conjunto A e o B? O contradomínio é o conjunto B. Então, por exemplo, o domínio seria esse elemento x, é o conjunto partida, que gera essas imagens que estão aqui, né? Em vermelho, o conjunto imagem. Esses elementos que ficaram de fora é o contradomínio. O contradomínio é tudo isso, né? Englobando a imagem, mais os elementos que estão de fora da imagem. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, vamos lá, um conjunto A, né? 1, 2, 3, 5. Vamos botar aqui o conjunto B. Vamos botar aquela nossa relação y é igual a 2x mais 1, tá? Quando x é igual a 1, vai gerar um y igual a 3. Quando x é igual a 2, gera 5. Quando x é igual a 3, gera 7. Quando x é igual a 5, gera 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Né? Aí vamos supor que eu tivesse aqui um elemento aqui 15 e aqui um elemento 18. Né? Ora, isso daqui é o domínio. Né? Tudo isso aqui é o domínio. O domínio é tudo isso aqui. Isso aqui é o domínio, são os valores de x. Domínio. Então, meu domínio seriam esses elementos aqui. 1, 2, 3, 5. São os elementos x que geram y, tá? A imagem é um conjunto chegada. Isso aqui é a imagem. Ó. A imagem são os valores de y. É o conjunto dos elementos y que eu gerei a partir do x. Então, a imagem vai ser 3, 5, 7 e 11. Né? O 15 e 18 estão fora. O 15 e o 18, né, pertence ao conjunto B, mas não tem nenhum x que leve ao 15 nem ao 18. Mas a função é, para cada x tem só um único y, né? Esse x só gerou esse y, esse x só gerou esse y e por aí vai. E o contradomínio, o que é o contradomínio? Contradomínio é o próprio conjunto B, que aí vão ser todos os elementos, 3, 5, 7, 11, 15 e 18. Né? 15 e 18. Beleza? Por isso que a gente fala que imagem é um subconjunto do contradomínio, porque a imagem está dentro do conjunto B, a imagem está dentro do contradomínio, então a imagem é um subconjunto do contradomínio, como está aqui. Beleza? Então, viu? Domínio, imagem, contradomínio, tá? Fechou bonito aí? Beleza, beleza. Agora vamos ver esse negócio de representação cartesiana. Como eu falei, representação cartesiana. Ao se fazer uma representação cartesiana da função f, imagem é um conjunto das ordenadas. E, ao se fazer uma representação cartesiana da função f, domínio é o conjunto das abscissas. Beleza. Aí, para mostrar isso daí, eu prefiro mostrar com um quadrinho em branco, tá? Uma tela em branco vai facilitar a gente, beleza? Ok? Então vamos lá.